Mais um episódio do Negócio Sério, diretamente dos estúdios da Artes Filmes. Eu sou o Rodrigo Turra, da Business, assessoria e consultoria financeira, e junto comigo está a Fernanda. Se apresente, Fernanda, para Olá, nós. Fernanda, novamente aqui nos Artes Filmes e hoje com um convidado especial novamente, vai nos visitar e vamos fazer bastante pergunta Olha, interessante. Fernanda, eu arrisco a dizer que ele sempre vai estar aqui, Vai porque sempre. Ah, ele tem vários assuntos aí que são bem interessantes. E o de hoje, para mim, eu acho que talvez a gente não tenha um assunto quem será o tão nosso convidado interessante. de hoje? Ó, quem será o nosso convidado de hoje Alguém e arrisca? principalmente qual será o assunto que nós vamos tratar hoje? Vamos sim. Apresente o nosso Nosso convidado, Fernanda. queridíssimo Alexandre, meu sócio. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, um convidado não tão especial assim, mas vamos, É vamos tentar, especial. vamos tentar contribuir com o assunto de inteligência artificial que está todo mundo falando, né, Turra? Todo mundo comentando bastante a respeito, falando sobre o poder que isso vai ter para impulsionar negócios e o impacto que isso vai ter na nossa sociedade. Acho que isso é um assunto que a gente deve conversar um pouquinho de forma descontraída, mas falar um pouquinho quais são as percepções. A gente chamou você agora, acabou de participar do Adapta Summit. Então, assim, traz para a gente as novidades, o que que foi falado lá, quais os pontos importantes que você entende que vale a pena passar. Uhum. E nosso querido Turra tem um monte Ah, de eu tenho um monte de perguntas. pergunta. Inteligência artificial, olha, eu vou falar para vocês que é uma paixão que eu tenho, porque, olha, tem muita coisa interessante surgindo, né? A Eu gente acho tem medo que. de ser substituído por robô? Ah, não tenha dúvida. Não tenha Você vai dúvida. explicar isso pra Eu, gente, Ale? Não fiquei eu com tenho medo, não. certeza que eu vou ser substituído facinho por qualquer Como é robô que aí. chama a robô dos Jetsons? A Rose. A A A Rose, Rose, Rose. vamos a estar. Rose dos A Jets. Rose. A Rose é um sonho de consumo, né? Então, pois é, eu Vamos gostaria de combinar. comprar uma Rose, né? Ou quem não simpatizou também com aquele robozinho, o Wall-E, né? O Oli. Pô, aquele ali conquistou muita Então Então, gente. contar conta um pra pouco gente. rapidamente sobre o Adapta Summit, né? Que foi um evento organizado lá no Expo Transamérica, né? Pelo time da Adapta. A Adapta é uma empresa, né, que fez o quê? Eles consolidaram algumas ferramentas de inteligência artificial de mercado e montaram uma plataforma para oferecer isso como um serviço. Então, se você quiser, você tem algumas ferramentas conhecidas da OpenAI, né, que é o ChatGPT, tem a versão ChatGPT 4 que você assina. Você tem o Claude 3,5, que é uma solução que não tem no Brasil, é uma solução americana. Você tem o Gemini do Google. Então a Adapta pegou algumas dessas plataformas, consolidou, colocou uma plataforma de treinamentos também, dá curso e tal, e você faz uma assinatura e você tem acesso a essas múltiplas ferramentas, né, de uma forma integrada. O Zé Excelente. Delivery é o iFood da periferia. Eles identificaram um gap, né, de oportunidades ali na periferia e montaram uma solução muito bem sucedida também. Então tinha várias personalidades da área de Foi antes do tecnologia. iFood, esse Zé Delivery? Não foi depois, Depois? mas eles encontraram um gap lá e conseguiram se colocar no mercado, atender o mercado que estava aonde o iFood não conseguia chegar, o Zé Delivery conseguiu, né? Então exploraram alguns gaps aí de logística, inclusive. E o que que a gente, mas isso é só uma solução, né, de tecnologia. O que que eles falaram a respeito? Sobre casos de sucesso e sobre algumas formas de utilizar a inteligência artificial, né, jeito de utilizar de forma prática, de forma a trazer resultados. E o que que eu tirei desse encontro? Que foi bem interessante. É que a ferramenta de inteligência artificial precisa que você forneça um contexto. Então, assim, ele não é um cérebro pensante, né, que é capaz de reagir a emoções, ele não é um cérebro como o nosso. Ele basicamente é uma ferramenta que tem o quê? Ela é uma ferramenta de resposta estatística. Então, como é que funciona o algoritmo da inteligência artificial? Você tem muitas pessoas trabalhando nos bastidores para parametrizar a ferramenta e fornecer caminhos de respostas para algumas perguntas. É como se fosse um Lego de respostas pré-fabricadas. Fazendo o que com isso? Juntou uma quantidade de informações imensa, né, que são os Big Data, junto com os algoritmos. Eu tenho os algoritmos de busca junto com a quantidade enorme de dados. Quando eu reúno isso, eu consigo ter um motor
de busca de respostas para determinadas perguntas. E a grande questão é que é o seguinte, essa resposta ela vai variando, ela vai mudando à medida em que os interlocutores, as pessoas que vão interagir com a ferramenta, começam a dar feedback de que aquilo é o que eles estão buscando. Então, vou dar um exemplo. Você vai lá e faz um contexto, assim, elabora para mim uma proposta comercial, né, entra no meu site, olha o que eu faço e elabora uma proposta comercial contendo uma apresentação institucional da minha empresa, né, falando sobre, por exemplo, o serviço do tipo 1 que eu faço, e precificando com base nessa tabela que eu vou te fornecer aqui no Excel. Você pode fazer isso. Você sobe isso e o ChatGPT, por exemplo, ou o Claude 3,5, vão montar para você um documento. Agora, se eu colocasse, texto. olha o nosso site, ele é capaz de olhar Ele com o faz. link do nosso site, Isso mesmo. ele consegue fazer. Isso mesmo. Ele vai até o seu site, verifica o seu conteúdo, extrai as informações principais e vai montar para você uma proposta comercial, né? É um primeiro tiro. A proposta vai ficar perfeita? Não sei, depende do refinamento que você faz. Aí qual é o grande pulo do gato disso, né? Se é você quem fornece o contexto, a sua capacidade de comunicar o que você quer e a sua experiência prévia para que você faça o pedido certo é muito relevante. E se eu colocar, se eu subir a planilha, ele vai de acordo com a minha planilha. Vai. Mas se eu pedir para ele buscar os valores de mercado, ele vai acabar buscando e pesquisando dentro da rede. Vai. O que está na internet é público? O que está na internet é público. Olha, você tocou num ponto super legal. Legal, já que ele vai ao mercado, você concorda que os perfis de consumo das pessoas estão disponíveis? Você concorda que os algoritmos do Meta, do Google, sabem exatamente o que você costuma consumir? Quando você entra no Google e faz uma busca, não aparece um monte de oferta das últimas buscas que você já andou fazendo? Exatamente. Ou seja, o Google e outras ferramentas de redes sociais conhecem seus hábitos de consumo, o seu e de toda a população do planeta. Então, o que acontece? Você pode criar numa ferramenta de inteligência artificial um perfil do seu cliente. Então você fala assim, por exemplo, qual é o nome da sua empresa? A sua a gente já conhece, é a Business, tá certo? Perfeito. O que a Business faz? A Business vende BPO financeiro. E aí tem um perfil, tem uma persona de quem compra o produto da Business? Tem. Então imagina que você fala o seguinte, olha, cria para mim um personagem, vou chamar ele de, sei lá, José... Ah, eu ia falar Bizinho. Bizinho, tá bom. Então, cria o personagem Bizinho que costuma comprar o serviço da Business, né? E eu quero que você faça o seguinte, vai lá em Singapura, e desenha para mim o perfil de uma pessoa típica comprador de serviço da Business. E o que é o serviço da Business está disponível no site aqui da Business. Ele vai estar lá descrito direitinho o que a Business faz. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para você e descreva para mim qual é a faixa etária dessa pessoa, qual é a faixa de renda, qual é a região geográfica em Singapura que costuma estar situada. Ele vai trazer para você um perfil, ele vai criar um perfil para você de um cliente típico da Business em Singapura. Você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Ou seja... E aí você pode interagir com o seu cliente. Você pode conversar e falar assim, ó, criou, Bizinho, quais são os principais problemas que você encontra quando eu contrato um BPO financeiro? O que é um disparador para você de confiança? O que é um disparador de desconfiança? O que é uma decisão de compra importante para você ao contratar o serviço? Você faz essas perguntas e a ferramenta de inteligência artificial vai emular aquele personagem para você e vai dar respostas com base no quê? Informação estatística. Lembra que ele tem acesso à informação do planeta inteiro. E eu posso fazer diferente então. Eu posso perguntar para a ferramenta baseado no que eu ofereço, para quem eu posso oferecer? Isso mesmo. Você vai criar o perfil do seu cliente. Você vai criar uma... Aí você fala assim, entendi. Então me fala, por exemplo, aonde eu posso encontrar pessoas parecidas com o seu perfil, Bizinho? Que tipo de cliente? Tá? Me forneça alguns exemplos de clientes parecidos com o seu perfil. E ele vai te recomendar algumas sugestões. Entendeu? O grau de acerto disso, né, Turra, vai depender da experimentação também. Mas pensa bem, você concorda? Há quanto tempo você está no mercado? A gente está... Vamos fazer 11 anos. 11 anos no mercado.
Quem é o seu colaborador mais júnior? Quanto tempo ele tem de empresa? 4 meses. 4 meses. Ó, vamos pegar alguém vai de 1 ano, vai. Perfeito. Você concorda que as perguntas e o contexto que você vai colocar dentro da ferramenta de inteligência artificial é muito diferente das perguntas e do nível de maturidade que o seu colaborador tem? Você Sim. concorda? Ele pode manjar muito de programação, ele pode entender bastante de redes sociais, mas você concorda que das regras do negócio e das soluções ele ainda conhece pouco? Não estou Sim. nem julgando Normal. né, não é a capacidade intelectual da pessoa que está em voga aqui, é a experiência. E a experiência auxilia no quê? No contexto. Porque quanto mais refinado for o seu contexto, mais você ajuda a ferramenta a parametrizar a resposta. Você faz ela convergir para algumas respostas que uma pessoa com menos conhecimento não consegue auxiliar a ferramenta. A ferramenta ela vai ser mais genérica com uma pessoa menos experiente. E ela vai ser mais específica com uma pessoa mais experiente. Esse é o pulo do gato. Isso vai ajudar bastante o pessoal de marketing, né? Eu vou dizer para você que isso vai ajudar bastante profissionais seniores. A gente não fala no mercado sobre etarismo. Perfeito. A gente não fala que tem gente virando dinossauro, né? Explica o que é etarismo, que é uma palavra que está Eu aparecendo. poderia, né? Eu posso ser visto como, poxa, eu já sou um dinossauro. Estou na faixa dos 50, né? Já tenho 28 anos de experiência aí na propriedade intelectual. Eu Trabalhei 15 no mercado corporativo. Do que isso é? Aí chega um momento e fala assim, poxa, eu já estou na faixa dos 50, o mercado corporativo já está espirrando comigo, já está me botando para fora. Legal, ok. Por quê? Por causa do custo, por causa de uma série de coisas, mas aí você pode se tornar o quê? Aonde essa experiência começa a valer? Em consultoria. Na hora em que você deixa de ser uma pessoa, uma mão de obra operacional, ou até mesmo um gestor numa empresa, e você passa a auxiliar em consultoria. O que é o consultor? O consultor é um profissional que tem experiência suficiente e a capacidade de fazer o quê? Boas perguntas. O bom consultor não é necessariamente aquele que traz a solução pronta, mas é aquele que faz as provocações corretas para ajudar, para mentorar o cliente a seguir na direção certa, para ajudar a entender, a fazer o diagnóstico de qual é o problema que o cliente tem e recomendar as ações necessárias para endereçar aquilo. Isso é a experiência que faz isso. Os famosos por quê? Mas por que você precisa disso? Por que você quer isso? Quer ver um exemplo? Na ferramenta, eu acho que é legal até a gente compartilhar, que ela te gera um resultado. Se você não tiver maturidade, conhecimento para analisar o que ela traz, não adianta de nada. Aí começam as bobagens, né? Vou te dar um exemplo de uma coisa que é muito interessante. Sabe esses robozinhos de atendimento no WhatsApp? Robô de atendimento, tá? Chatbot. Se você pegar um programador, pega um programador aí dos seus 22 anos de idade, 23 anos, jovem, experiente, já programou, tal, sabe tudo da sintaxe da linguagem de programação. E você especifica para ele o que você quer. Ó, eu quero isso, isso, isso. Ele vai implementar para você uma solução, vai implementar uma sequência, um robozinho para atender o seu cliente. Se você não for muito detalhista na especificação, e às vezes ele vai encontrar até limitações, mas se você não caminhar na jornada do cliente, se você não for a pessoa pensante e der para ele uma boa especificação, ele vai fazer, se você der uma especificação por alto, ele vai trazer uma solução que provavelmente não vai te agradar e muito provavelmente vai agradar menos ainda o seu cliente. O cliente vai embora, ele vai não ter acha uma experiência solução ruim na interação. Agora imagina só se programar em si se torna commodity, se torna uma coisa tranquila, assim, você não precisa saber de programação mais. Você, Rodrigo Turra, não precisa programar e nem contratar um programador. Você vai lá no chat e fala, olha, eu quero um programa que faça isso aqui e tenha essas regras de negócio. E ele vai gerar um código para você, vai gerar o programa pronto para você. Você vai lá e implementa isso no chatbot. Ele cria programa? Ele faz isso. Ele vai pegar código pronto? Vai. Ele pode ajustar ele pode mexer num código e ajustar um código para você sozinho? Pode. Ele vai fazer, porque é texto, código é texto. E ele vai buscar a solução na rede. Então ele vai te dar um programa completo, com base na sua solução, e aí a sua experiência de negócio vai estar refletida no código que foi implementado pela ferramenta. Isso tem valor. Então isso está trazendo o quê? Isso está fazendo com que aquele conhecimento técnico puro, que a molecada conhece hoje bastante, que deixa o pessoal mais velho refém,
vai ter menos valor, porque isso é o trabalho commodity que a ferramenta de inteligência artificial faz. E a sua experiência de negócio, como um cara já vivido, escolado, as suas marcas de guerra começam a voltar a ter valor nesse cenário da inteligência É o que artificial. eu ia falar. O cenário volta para quem tem mais experiência, Mais para quem tem experiência, mais mais expertise. É uma oportunidade. Nós temos aí uma oportunidade de resgatar a senioridade, a experiência do profissional mais velho agora, trazendo o quê? Valor para as empresas. Quem me fala? Quem nunca teve uma experiência de interagir com uma ferramenta dessas modernosas aí e falar, pô, que droga, eu estou interagindo com o robô, não consigo falar com ninguém na empresa, Exato. ninguém me atende por telefone, é só pelo WhatsApp, eu chego lá, tem aquelas opções malditas lá que não resolvem nada. Não é essa E aí que eu você quer, né? desencanei, fui lá direto no Reclame Aqui, fui lá direto no Banco Central, abri um ticket lá. Não tem isso? Tem. Você não O que mais tem hoje? não tem uma experiência ruim gerada por quê? Porque aquilo foi desenhado de forma muito simplista, de uma forma a não pensar nos cenários que o cliente pode enfrentar. Ele dá para você 3 opções e você tem uma quarta, uma quinta opção que não está contemplada e não tem uma exceção, não tem fluxo de exceção. Por quê? Foi desenhado de forma engessada. Isso reflete o quê? Falta de experiência de quem fez. A gente tem Provavelmente. dados de quantas pessoas gostam de ser atendidos por robôs e quantas não gostam? Assim, eu particularmente não gosto. A maioria não gosta. A resposta depende, porque assim, para serviços simples, então assim, vamos supor que você queira buscar uma segunda via de um boleto da escola do seu filho. O robô atende? Atende. Se você conseguir entrar lá no WhatsApp e falar, olha, tá aqui meu CPF, eu quero a segunda via do boleto do mês de julho, ele vai lá e emite para você e te manda, não ajudou? Ajudou, Não. melhor do que ligar e falar com alguém, né? E ainda Seria esperar ótimo. alguém enviar de Alguém volta, enviar, né? então é Exato. mais rápido. Agora, vamos supor que você tem um problema de querer mudar o seu filho de período. Né? Seu filho está no período matutino, você quer mudar para o vespertino, por exemplo. Isso pode não ser trivial. Talvez o robô consiga. Tá bom, vou aqui verificar para você se tem local numa turma. Encontrei a turma 2 e a turma 5, tais e tais horários, te interessa? Seria ótimo se fosse, mas eventualmente não tem esse nível, né, de Sim. inteligência, de refinamento, e aí você precisa falar com alguém. Sempre que você tem um problema que não é a regra, é a exceção, você quer falar com um atendente. E de preferência com um atendente que consiga te Sênior, atender. Isso às vezes é algo. Porque Nesse às vezes o ponto, robô é mais esperto do que o atendente. nesse Acontece. ponto é algo que Acontece você, também, tá? nesse ponto é algo que você ainda quer trocar ali e tudo mais. Mas quando você já tá puto da vida e que você tem um problema e você quer falar com alguém pra resolver o problema ali de imediato, que você já ficou pé da vida com isso. A gente teve uma São situação pessoas, são engraçada, né, pessoas. na Ipelatam. O Arthur que faz o primeiro atendimento, do que vem pelo WhatsApp. E a gente tinha mais ou menos colocado um script para ele, e ele tem muita preocupação em não passar, justamente por ser um escritório, de não abreviar, de ser cordial, de ser educado. E ele atendeu um lead que entrou, e depois ele passou para mim, eu fui fazer a conversa com o cliente, ele falou assim, o robô, eu fui atendido primeiro pelo robô, eu falei, não foi pelo robô, foi pelo Arthur. Ele falou, não era robô, eu falei, não era, e o Arthur ficou muito bravo, mas você vê como é que é, quando você tem aquele atendimento, que você faz questão de passar a mensagem correta, escrever corretamente, sem abreviação, dá a ideia de que é robô, e na realidade não era, nunca Acontece foi robô, também. né? Claro. Esse temor que a gente tem, né? Será que a inteligência artificial, os computadores vão dominar o mundo? Aquele cenário distópico de Exterminador do Futuro, né? Será que o mundo vai terminar com as máquinas dominando e tal? O que a gente tem de segurança quanto a isso é a normatização, e tem aquelas regras de ouro quando você vai programar qualquer coisa robótica, né? Então existem algumas regras que têm que ser contempladas, né? Bom, ética na programação robótica existe. Então, existem alguns mandamentos. Então, eu não posso programar nada que potencialmente possa ferir os humanos. Entendeu? Então, olha, Aí vai na lista dos seus filmes, a gente viu vários deles. Então, por exemplo, você fala, mas e as armas de guerra? Olha, até para isso, a gente tem regras. Assim, será que eu posso desenvolver um sistema? A gente vê muita coisa no YouTube de armas super sofisticadas que a gente nunca viu
aparecerem. Na hora que apareceu a guerra na Ucrânia, lá entre a Rússia e a Ucrânia, você viu alguns drones fazendo ataque não, mas drones atuando, como a gente vê no YouTube, aquelas coisas de ficção científica. Ó, tem 1000 drones fazendo ataque pontual, matando todos os soldados ao mesmo tempo. Isso, você não viu acontecer isso. E muito provavelmente você não vai ver isso acontecer, porque isso fere aquela regra. Eu não posso programar mecanismo robótico de matança, porque isso vai criar um problema, e ainda mais se ele for autossuficiente, aí eu posso criar um problema de falta de controle. Falar, olha, agora o negócio perdeu o controle, as máquinas saíram por aí, metralhadora na mão de macaco, né, matando todo mundo e eu não tenho mais controle. Então existem algumas regras e proibições, e quem está responsável, tem alguém que tem o controle? Tem. Essa pessoa pode ser processada por um crime de guerra e até por crime contra a humanidade? Pode. Mas a gente pode ter os vírus. Pode, então, mas o vírus é criado por alguém, tá certo? Criado por alguém. Foi intencional? Alguém provocou aquilo? Alguém quis fazer uma matança em massa? Então ele vai ser responsabilizado. É um crime de guerra como qualquer outro. Há uns meses atrás surgiu um boato, né? Não, quem sou eu para confirmar isso? Que o governo chinês ele criou uma inteligência artificial para liderar uma das partes do exército. Tá bom. Com informações. Isso... Não, tudo bem, mas ele pode municiar um grupo com informações, ele pode auxiliar na tomada de decisão? Pode. Você pode criar um coronel com inteligência artificial, você pode criar um general com inteligência artificial, ok, ele vai ser um estrategista, sem nenhum problema. Aliás, experimenta fazer isso no ChatGPT, cria uma persona de um sócio para você. Fala, vou criar um sócio virtual da business, né? O nome dele vai ser Turrinha, né? Tuca. E aí você vai falar, ó, eu quero o seguinte, eu quero um sócio com o perfil do Jeff Bezos, por exemplo, baseado no perfil do Jeff Bezos da Amazon, e que me ajude a criar uma estratégia na business para ganhar escalabilidade global. E aí você vai refinando, você vai criar essa figura, depois você pode fazer o Turrinha conversar com o seu cliente. Alexandre, olha... Nós estamos aqui hoje na Artes Filmes com plateia. Então vocês não enxergam daí, mas a gente tem o Caio Borba, contador da Pentágono Contábil, e tem a Jana da ONG Raios de Sol e o Marcelo da Valendo. Obrigada, se vocês quiserem fazer pergunta, pode perguntar, a gente fala aqui, porque o tema é interessante. Muito Essa experiência eu estou te sugerindo porque eu fiz, tá? Eu fiz e assim, o que ele me ajudou? Saíram sugestões, dentre as quais algumas já estavam implementadas na minha empresa, algumas não fazia muito sentido, eu achei que, como sócio, eu achei que não cabia, ou não era o momento, e algumas que ele sugeriu que eu achei muito bem pensado e que eu não tinha contemplado. Sugestões interessantes. Qual a limitação que você tem? Ele vai falar assim, ó, isso aqui dá certo, é você que vai executar. Como você vai executar? Sócio digital que você demite, você põe outro, você mas o que ele nos ajudou? A gente faz lá, nós temos lá a nossa seção de planejamento estratégico, eu faço lá uma matriz SWOT lá da empresa, onde tem lá, né, as nossas fraquezas, oportunidades, o que a gente tem de ameaças, o que a gente tem de riscos mercadológicos, e essa sugestão que ele deu ajudou a gente a refinar o nosso planejamento estratégico. Ele deu um direcionamento para a gente montar um plano para 6 meses, 2 anos, 5 anos, com sugestões que ele acabou sugerindo para a gente. Então olha como contribui. Ele aportou para a gente em sugestões nas quais eu não tinha pensado, aportou. É estatística? Ele vai ser um consultor interno que você vai pedir a informação que você quer e ele vai buscar no mercado. Posso fazer de modo global, né? Difíceis que nós mesmos discutimos internamente? Na verdade, eu tô aqui louco dessas perguntas aí. Eu tô aqui pegando leve, mas... Vai sair dessa. A questão de direito autoral sobre o que é criado por inteligência artificial. Quem que é o autor, quem pode registrar, se não pode. A gente diverge. A gente diverge. Então, exatamente. Você vai falar a sua opinião, eu vou falar a minha. Tá bom. Então, há uma vertente que entende que o direito autoral é público, se foi criado por ferramenta de inteligência artificial. Mas lembra que eu falei, né? Aquele produto sai sem a especificação, você não precisa fazer um contexto. Alguém colocou uma diretriz ali. Aí eu faço uma analogia com software, tá? Com software. Quando você tem uma pessoa que especificou as regras de negócio para um programador desenvolver um software. Aí o programador desenvolveu.
de quem é o direito autoral do software? A rigor, o direito autoral pertence ao programador. A rigor. Mas assim, a pessoa que participou especificando não tem direito autoral nenhum, ela também é autora. Então, ela mas aí ajudou a eu desenhar. até vou começar já a colocar meu ponto de vista. Eu queria antes colocar o meu ponto de vista de Não, mas fora. eu vou falar o ponto que de aí- vista da legislação. Vamos, O Código vamos de lá. Direito Autoral, ele base na lei. fala que a obra é uma fruto da criação humana. Então, a partir do momento que a gente tem na legislação dizendo que aí eu tô falando da legislação e eu tô seguindo, como advogada, a legislação. Ok. Criação humana, o software não é humano. Não Por é. mais que você tenha imputado as informações. Então, eu já acho que já não é. Direito autoral não é seu porque não é humano. Mas você está entendendo então que quem criou aquilo foi o software. Então, exatamente, É aí que a gente porque ele diverge. usou a compilação mundial Uhum. para chegar naquilo. Ele pegou tudo que está de dado disponível, o que eu imputei e mais o que ele já tem na Boa, base. agora você usou um termo boa. Bom, aí, o que eu imputei. Então, a ferramenta de inteligência artificial recebeu 2 inputs, 2 entradas. A O minha seu contexto e o, E o externo. e a base de dados que ele e tem o domínio acesso. público. Então, uma parte da informação é de domínio público, está na rede. A outra parte foi você quem contextualizou. Tá certo? Então, essa é a sua contribuição na criação. Você entrou sem aquele contexto, a ferramenta jamais teria criado aquele produto. Verdade. Então, é aí que a gente diverge. Assim, eu tenho um ponto de vista de que a autoria daquilo que foi feito pela ferramenta de inteligência artificial pertence a quem fez o contexto. Agora, eu o acho que que não. acontece? E A aí gente vamos tem que ver a analisar. visão do Eu tô- leigo. O tô leigo vai aqui, ó. falar daqui a O pouco. problema está no produto, né? O produto final é assim, o contexto que você colocou foi relevante para o produto final? O produto final é suficientemente diferenciável de outros produtos finais comuns por conta do seu contexto ou não? Saiu um produtinho ali comunzinho que se outra pessoa contextualizar vai sair a mesma coisa. Então, se o que você colocou de aporte, se o seu conteúdo foi alguma coisa de conhecimento público e comum, aí vai sair alguma coisa comum, mas e se não for? Baseado nisso, né, nesse cada um tem o seu ponto Quem de ganhou vista. de nós? De verdade, eu acho que assim, legal o input, quem teve a ideia de colocar isso lá, Uhum. mas eu acho que a maior parte do produto final ele vem do externo. Ele vem de algo. É isso que tem que ser avaliado, é isso mesmo. Pois é, então você percebeu que eu tô na frente. Ele foi mais na minha, ele acreditou Não, em mas mim. não tô acreditando em ninguém, não tô aqui para acabar com essa discussão de vocês que pode A continuar. maioria entende que o produto de inteligência artificial não tem autor. Não tem autor e é de uso público. Então, mas Essa é a linha que é dominante. Não, mas eu vou nesse ponto de diferente, vista. então, mas é diferente, por exemplo, de você ter um texto que você escreveu, você colocou um monte de coisa e falou assim, reescreva em outra, de forma mais técnica, reescreva. Aí, isso tudo eu entendo que é a minha contribuição, porque fui eu que escrevi. Eu pedi só uma sugestão de melhoria em cima daquilo. Então, mas Agora, não que ele criou o que eu queria dizer. Agora olha o que a Entendeu? Fernanda falou. A Fernanda Então. falou da lei de direito autoral que especifica que a obra tem que ter uma criação humana, tá? Mas a gente tem, isso é o que tem que diz a lei de direito autoral. E é uma lei 9610, antiga. tá? Qual é o ano? Oi? Qual é o ano da lei? qual a lei no Brasil É de que não é 97. antiga, né? 9.610 é de 97. Então, e aí como é que a gente faz? Quer dizer, 97 tinha, existia, nem rede social tinha direito. Então, assim, como é que eu podia prever que ia ter um computador que ia Agora, é dirigir pra importante você? falar que no Brasil ainda não tem regulamentação para a inteligência artificial. Está sendo construída. Na Europa já se começou a esboçar, tem lá um ato europeu lá iniciando a regulamentação, fala muito pouco sobre propriedade intelectual, a quem pertence, a quem deixa de pertencer. Ela fala muito de propriedade intelectual no que diz respeito ao uso de soluções. Eles estão preocupados em regulamentar assim, quem está fornecendo a solução ele quer resguardar o dono do algoritmo. Ele Perfeito. quer resguardar a propriedade intelectual de quem desenvolveu o algoritmo e não de quem usou a ferramenta para fazer criação. Eles não falam sobre isso Tem ainda. problemas que eu até um pouco fora da pergunta, mas o que acontece? Você pegou aquele caso que a gente comentou muito da propaganda da Elis Regina.
Uhum. Então, assim, inteligência artificial criou a Elis Regina velha, mais idosa, colocou a voz dela para cantar. E aí a grande discussão foi: a Elis Regina gostaria de fazer a propaganda da Kombi? Ela queria estar com o nome dela, com a imagem dela? A gente não sabe. Ninguém sabe, ela não deixou isso Não escrito, não deixou manifestou. escrito. Na Aí a ausência filha dela, é a filha que entendeu, manda nos direitos dela. entendeu que sim. O que aconteceu? Discussões, a Madonna, por exemplo, já colocou que não autoriza a imagem dela em hipótese nenhuma depois da morte dela. Então ela já deixou expresso que não quer que ninguém faça inteligência artificial. alguém criou Esse algo caso e- despertou a atenção das celebridades. Opa, deixa eu me manifestar já aqui, antes que alguém use bloquear. a minha imagem depois que eu morrer. Ficaram preocupados. Mas teve que acontecer um Um episódio episódio desse. polêmico como esse para despertar a discussão. E né? assim, inteligência artificial cria. Cria a Fernanda falando uma abobrinha. Cria. Uhum. Mas Isso não existe, viu? é, Fernanda voltando, sempre fala sério. Põe palavras não na tem sua boca. abobrinha. voltando, Só eu por acho palavras que da sua não boca. deveria Exatamente. registrar algo que é criado dessa forma. Na minha opinião, não deveria ser registrado. Não tem como. Visão de leigo, né? Uhum. A maior base da informação para se criar um produto, mesmo que eu tive a ideia, ela vem de fora. Ela vem de De sei lá, conhecimento de que você já conhecimento. tem. Imagina que você colocou um pouquinho de conhecimento na internet, veio a Fernanda e colocou, veio o Caio, veio a Janaína e colocou uma informação. Eu só coloquei lá a diretriz e ele foi buscar. Uhum. Imagina eu colocar todo mundo nessa seara para falar, ó, essa parte aqui é da Fernanda, essa parte aqui é do Alexandre. Então, mas aí que E vem as aí- Então, discussões. vou colocar de uma outra forma. Aí vamos supor que você use a sua experiência para montar um fluxo de processo na sua empresa, um fluxo de processo automatizado, qualquer que seja. Ele pode ser até um robô de atendimento, mas pode ser um fluxo interno. Você criou um workflow dentro da sua empresa automatizado com um código-fonte que foi gerado por inteligência artificial, mas que você trabalhou Você intensamente. customizou. Você gastou várias horas ali contextualizando, refinando, Aí é mexendo, seu. alterando, e você fechou um código final com o apoio da inteligência artificial e colocou para rodar na sua empresa. Aí vem um concorrente e fala, bom, você gerou na inteligência artificial, então é público, né? Ele copia aquele código e põe para rodar numa empresa de Não BPO pode. financeira concorrente à sua. Pode. Não, aí eu acho que não, porque você customizou. Você Então, agregou o conteúdo. Você pegou a ferramenta que já existia e adaptou. eu fui Entendeu? criando. Você Então, assim, entendeu? Então, tem hora que mas- pode, tem hora que não então, pode. mas ó, vamos imaginar que se eu começo algo e a Exatamente, inteligência eu falei que é. artificial termina, Aham. é do No- público. Olha, no Brasil eu te falo que o critério é o seguinte: quando é pra mim, pode, quando é pro meu concorrente, não pode. Não, mas ó, eu tenho uma base aqui. Eu tenho uma base aqui. É super assim, um peso e uma medida. Não, aqui mas no olha, eu Brasil. tenho uma base aqui. Se eu dou uma diretriz e a inteligência artificial termina, eu acho que não pode registrar, o negócio é público. Aham. Agora, se eu venho algo aqui, busco aqui, mas eu termino, vamos dizer que o último parafuso apertado foi com a minha força, com a minha inteligência, aí Aí é seu. eu tenho o formato da onde eu tirei, para onde veio, qual é a ideia que eu tive, eu coloco tudo isso e registro. Sim. Aí eu acho diferente. Então, Então, mas responder é aquela famosa piada de saber qual parafuso apertar. Então, É uma baita contribuição intelectual. eu vou isso. lá buscar informação, seja ela pública onde for. Aí sim eu pego um pouquinho da ideia do Alexandre, eu dou uma lida. Isso aqui faz sentido dentro do meu projeto. Mas o chat GPT não sabe que eu quero a inteligência artificial usada na Epelatânia. Não vai saber qual que é. O grande lance é o seguinte: vamos supor que você tenha um conhecimento, tá protegido, um conhecimento cuja autoria é sua. E você usa esse conhecimento da sua autoria para contextualizar a ferramenta de inteligência artificial. Então, tá implícito no seu contexto, tá contido no seu contexto um conhecimento que é seu, que é uma criação sua. E o produto final, obviamente, vai trazer esse conhecimento embarcado na solução final. Perfeito. Então, o risco é esse, é de você, se todo o conteúdo produzido por inteligência artificial for depreendido como sendo de domínio público, então se você colocar algum conhecimento privado lá protegido e ele for
empacotado na solução final, ele se torna acessível por todos, ele fica público. Esse é o problema e é o risco que a gente tem que tomar cuidado, porque aí vai começar a criar aquela dificuldade lógica de você avaliar a situação. Ah, mas o conteúdo final tem um pedaço que é protegido por direito autoral ou não tem? Entendeu? Tem um desenho. Vamos supor que eu faça uma figura, por exemplo, tem imagens, software de inteligência artificial que cria imagens. E se a imagem final contiver dentro dela uma imagem que é protegida por direito autoral? É uma própria imagem de uma pessoa. Quer dizer, Entendeu? eu autorizei usar minha imagem para fazer isso? Não, mas eu não sei. Né? De repente a pessoa acha que é um fake, Ó, é um robô. No final das contas, você sabe o que eu vou fazer, né? Ai, Se for para benefício meu, eu vou contratar aí pela Tânia, vão resolver para mim. Se a gente não te for, defende, eu vou dizer que é sua autoria. se não for, eu Mas vou que não contratar pode. vocês e vou falar, olha, resolve também. Então, dos dois Mas você pontos. veja que é uma discussão. É uma discussão interessante. Discussão que não tem uma solução bala de prata. Você fala, olha, isso aqui vale para todas as situações. Você tem que analisar e verificar o que é propriedade O que é intelectual o seu aporte? particular, e o que Isso privada. é o que eu ia falar. Exato. Talvez no final das contas o que vai realmente entrar vai ser se a sua contribuição foi maior ou menor do que no projeto final, contribuição maior ou menor. Foi maior, Nessa ferramenta vai que você junto. criou o sócio. Lá. O que o sócio está falando é dele. É um pensamento que ele teve. Como é que é o nome dele mesmo? Do Bezos? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ele foi baseado no Jeff Bezos. Então, foi no baseado, perfil, mas né? assim, ele nunca falou isso, porque a gente nunca perguntou o que ele achava de uma empresa de propriedade intelectual. Então, assim, Uhum. o que a inteligência artificial criou não é de autoria do Jeff Bezos. Não é. Não, então, mas é por isso que eu tô falando assim, às vezes a gente tá Ele nem usando... foi perguntado pro Foi Jeff Bezos. perguntado. Então, Não. assim, o que Mas- foi criado extremamente na última minúcia pela Não, mas é muito diferente, computador. porque ali que você fez, você criou uma persona baseada nas características de que eu gestão ia do falar. Jeff Bezos. Sim. O Jeff Bezos, o que ele é? Em tudo Ele é uma que ele pessoa escreveu, em inovadora, tudo que ele ele fala. pensa em escala, ele pensa na jornada do cliente, né? Ele tem algumas características que são refletidas no negócio da Amazon e que vêm da forma de pensar dele. E o software conhece o Jeff Bezos, conhece Também não. as emoções do Jeff Bezos? Claro que não. Mas o que ele sabe? Ele sabe quais são as características relevantes para o business na visão do Jeff Bezos. Ele sabe, porque isso é público. O que mais que ele sabe? Ele sabe, por exemplo, como se comporta o consumidor que valoriza a escala. O consumidor que quer um baixo custo de um produto, ou até um produto de alto custo, mas que tem uma rápida taxa de entrega, né, que tem um baixo custo de entrega, que ele consiga localizar rápido o que ele precisa. Ele tem as características da experiência daquele cliente. E ele vai trazer isso embarcado, ele vai tentar fazer uma analogia entre o seu negócio e as características do negócio da Amazon. Ele vai tentar. Então, Ele vai agir como se fosse alguém com a mesma visão de business do Jeff Bezos, atuando como um conselheiro na sua empresa. Olha que interessante, né? Eu não tenho dinheiro para montar um conselho consultivo na minha empresa é pequenininha, mas eu posso montar um conselho consultivo virtual com personalidades parecidas com Elon Musk. É o que eu ia falar. Olha que interessante, você pode pega montar um conselho virtual com várias pessoas. mas cinco isso- caras aí fora da curva e falar, o que vocês pensam da minha empresa nesse... Exatamente. Exato. Então, E mais, você pode colocar os dois para discutir como se fosse um papo de boteco para ver o que sai. E sai coisa legal. Cara, será que a gente consegue fazer isso em ao vivo aqui, Fernanda? Conversa a gente com o Jeff podia Bezos. depois tentar gente. fazer, a gente faz online pra gente colocar. Podemos sim. A gente faz ao vivo e deixa os caras discutir aqui e vamos ver o que dá. Ou até perguntar pra eles, porque a gente pergunta pro Alexandre. Na Adapta, eles fizeram isso, tá? Na Adapta, nesse evento da Adapta, eles fizeram ao vivo lá. Então ele ele deixou alguns contextos prontos, né? E mostrou qual foi o resultado dessa conversa de aconselhamento estratégico para a Adapta. E mostraram, olha, a Adapta criou alguns produtos novos baseados nas sugestões da ferramenta de inteligência artificial.
Olha que interessante. E aí, ó, falaram pra gente que a gente deveria tinha um problema no nosso site, que a gente deveria cuidar para um modelo de atendimento diferente. Eu vou Muito criar legal. eu vou criar um desafio aqui, hein? Será que a gente usando a ferramenta, baseado nas pessoas que nós já trouxemos aqui, ele consegue falar quem poderia ser o próximo? Consegue. Qual o perfil que a gente deveria entrevistar? Ah, isso já faz. Se você olhar lá no canal Negócio Sério, você vai verificar que ao final de cada vídeo aparece um outro videozinho lá. Sim. O que é isso? Isso é o algoritmo do YouTube que está recomendando um novo vídeo do podcast em função do perfil do público que assiste o podcast. Ele faz isso automático. Então você vê, isso já funciona dentro da plataforma YouTube. Isso é o algoritmo trabalhando na leitura dos perfis para recomendar. Né, o vídeo que ele acha que é mais adequado para o seu perfil. Você vai verificar que ao final de cada vídeo aparece uma sugestão do próximo vídeo, baseado no quê? No perfil de quem está assistindo aquele. Para mim deve ser o da Consuelo, da Mary Kay. Provavelmente. Que ela vai me puxar a orelha, porque hoje eu não pus batom. Mas ele consegue fazer isso sim, falar assim, ó, baseado nos vídeos que tem aqui, né? E nos perfis de algumas pessoas, a gente pode colocar alguns sites, pode fazer melhor. Fala assim, é o seguinte, eu vou listar para você 5 vídeos e os sites dessas 5 pessoas. Agora eu vou listar mais 10 sites de outros candidatos. Quem deveria ser o próximo baseado nesses vídeos que você viu? Ele vai falar. A gente vai fazer isso aí, Fernando. Eu quero na caixa, a gente pensa tudo na caixa. Exatamente. E faz mais. E sugira 3 perguntas que o apresentador deveria fazer que agradariam o alvo do podcast. Ele faz isso. A gente vai fazer isso aí e o próximo vai ser baseado. O próximo, de repente, pode até arrumar alguém para entrevistar também. Mas daqui a pouco a gente só tá fazendo sugestão, Fernando. A gente fica só fazendo pergunta. O mais legal é que a linguagem que ele usa, né, é a linguagem que você usa. Você se comunica com a ferramenta, escrevendo, se comunica, você não precisa programar. Mas isso é muito legal. É muito legal. Isso é um negócio interessante. Assim, incrível. Dentro da feira também, o que mais te chamou a atenção que está muito próximo no nosso futuro? Além das coisas que a gente já discorreu aqui, né? Eu acho que eles mostraram um gráfico, por exemplo, da evolução exponencial da ferramenta. Então, o que acontece, né? À medida em que você vai tendo mais pessoas interagindo, um volume de informações maior, né, e mais aplicações do uso daquilo, a ferramenta vai ficando mais sofisticada. E as saídas também. Então, a produtividade vai subir bastante. Então, tudo aquilo que são atividades muito triviais, muito comuns, você não vai mais gastar hora homem fazendo aquele negócio. Você vai automatizar. Você vai fazer aquilo rápido. E a complexidade do que vai poder ser automatizado e gerado como produto também está aumentando. Então, o que eles acreditam? Você fala, é possível existir uma inteligência... Eles falam da AGI, né? A AGI é Artificial General Intelligence. É a inteligência geral artificial. Tá? Então, isso é um conceito ainda. O que seria isso? Seria uma ferramenta de inteligência artificial com cognição equivalente à humana. Né? Equivalente à humana. A gente fala, mas e as sensações, e as emoções e tal? E a subjetividade. Então, o que a gente percebeu é o seguinte, é que a evolução disso, assim, daqui a 5 anos, por exemplo, a gente talvez não tenha atingido, talvez em 5 anos a gente não atinja uma inteligência artificial com cognição humana 100%, mas que vai chegar muito próximo de um bate-papo, de você conversar com a ferramenta como se estivesse conversando com uma pessoa, vai chegar muito próximo disso. Então isso foi a coisa assim, mas isso é assustador. Não, é porque você sabe que está conversando com uma máquina. Mas lembra que no começo, um monte de gente trabalhando parametrizando, muita gente fornecendo informação na rede, muita gente interagindo, contextualizando a ferramenta, né? Muitos novos produtos sendo criados e refinando, retroalimentando a rede. Isso vai chegar num ponto de aperfeiçoamento alto. Existem em si esses filmes de... a gente chegou nos filmes, né?
A gente esses tá. filmes São as suas perguntas de agora ficção aguente. científica, que a máquina ela fala, agora sou eu e pronto, acabou. Existe essa possibilidade? A gente pode ficar com medo disso um dia? É possível, né? Porque ela Da máquina vai. tomar o controle, é o que É. você está falando, né? Porque, ó, ok, Mas eu olha, pensa entendo que comigo, a gente hoje você já não fica refém de algumas máquinas? A gente é E elas nem refém. são tão inteligentes? Ah, mas aí a gente entra aí Você não fica num loop lá que você vai lá, você tecla 3, 3 e 3 e você não consegue. A máquina fala, ó, erro, não estou autenticando o seu usuário, ele não deixa você fazer o que você quer fazer. Nesse momento, o cliente não está refém do sistema. Isso é uma coisa que eu pessoalmente Você lembra ontem? abomino, tá? Tecla no 26. Então, mas eu entendo isso, mas eu ainda entendo que a partir do momento que um ser humano quiser ir lá e apertar o botão excluir, ou seja o criador, ou seja algo do Você tipo. está falando de perder o controle e ninguém mais controlar nada. Exato. Então, a gente entende que não, porque assim, sempre tem um administrador, né? Sempre tem a figura de um administrador lá que hoje, né? E isso está dentro das regras, das regras de programação, né? O que a gente vê nesses filmes, né? Ou nos filmes. O que a gente vê muito nesses filmes? Que alguém fala assim, eu vou colocar uma emoção, Tentar colocar emoção. uma emoção no cara pra ele falar mais. Até aquele Nossa, filme eu esqueci. Você que olhou? Qual que é aquele da boneca? Tem um. Então, assustador. Tem um. E ela foi tão humana que ela começou a ter vontade própria e foi do mal. Alguém colocou, Tem né, o aquele espírito filme, do mal, né? O centenário, né? Bicentenário. O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário tem o. Com o Robin Williams, né? E você tem o clássico do Stanley Kubrick, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Exato. Que tem o computador Hall, né? O da Scarlett também, como é que é? Scarlett Johansson, que é não é. Esquecemos, também é outro clássico de inteligência artificial. Tem o nome de uma mulher também. Também tem aquele com Não, que é Eu Robô. Não é. Vamos lá, plateia. Vamos lá. A plateia pergunte para os universitários. Olha, tem um funcionário do Google que se demitiu, né? Pediu demissão, alegando isso, que ele chegou num ponto de desenvolvimento onde a ferramenta começou a entrar em crise existencial e falar que sentia que estava morrendo, que estava perdendo o propósito e tal, e o cara se sentiu ali, ficou muito assustado e pediu demissão do Google. Isso reza a lenda, né, que foi isso. Então eles dizem, não, o pessoal já tem a inteligência geral, já chegamos lá no ponto. Ninguém divulgue, né? Mas enfim, o que acontece? Perder o controle para a máquina, eu acho pouco provável, porque é o que eu falo, sempre vai ter um administrador, e o cara sempre pode ir lá e apagar e acabou a brincadeira. Então, mas saiu agora, e isso eu vi recentemente, claro, tentando estudar alguma coisinha aqui para o nosso podcast de hoje, que eles já criaram os robôs pro pessoal do agro, né? Sim. Autossustentável. Mas o robô faz o quê? Ele, ao invés de ir lá a pessoa colher, é criado um robô autossustentável. Sim. E é o robô que vai tirar a maçã do pé, algo do tipo. Exato. Não, mas pro agro muito além, né? A gente tem umas coisas de inteligência artificial no agro que... Olha, você tem solução no agro, por exemplo, que integra ferramenta de leitura de ondas cerebrais com conhecimento de um fitopatologista. Então você coloca um médico lá, fitopatologista, né, um biólogo, que vai reconhecer doenças com base no aspecto visual de folhas. Então as folhas vão passando, ele vai, isso aqui está com tal doença, ele vai diagnosticando. E ele não precisa ensinar a ferramenta aprende sozinha, lendo as ondas cerebrais. O fitopatologista, quando ele faz a associação do que é a doença, e faz o movimento de enquadrar, diagnosticar, ele aprende, aquilo sensibilizou o cérebro dele, ele identificou esse tal negócio, esse desvio aqui da imagem, e com base nisso ele enquadrou como tal doença. Depois de um tempo, a ferramenta faz o diagnóstico com base nas imagens sozinha, você não precisa mais do fitopatologista. Então não é só um trabalho comum de colheitador, por exemplo, que pode ser automatizado. Um trabalho mais intelectual, como de um fitopatologista, também pode ser automatizado.
né? E claro que no agro isso é visto como o quê? A redução de custo, vai reduzir mão de obra, automatizar, investe em equipamento e desinveste-se em pessoas. Ah, mas então vão acabar os empregos, as pessoas vão ficar desempregadas e vão ser substituídas por máquinas? As pessoas que tiverem uma função mais operacional correm sim o risco de serem substituídas ou de ficar fazendo parte de um pool de pessoas que vão atender serviços de outra natureza ou pessoas que não se automatizaram ainda, né? Sim. Agora, lembra daquilo que eu falei. E o cara experiente, o cara que vai dar os inputs na ferramenta? Ele tem valor. O fitopatologista, enquanto ele está fornecendo conhecimento e automatização. Você concorda que tem inúmeras fazendas para ele poder fornecer esse conhecimento dele e automatizar a ferramenta? Quanto vai custar esse trabalho dele? Ele fala, olha, para transferir o meu conhecimento para a ferramenta, eu vou cobrar tanto para fazer esse trabalho, né? Mas até chegar alguém que fala assim, não, agora eu contratei você, o negócio é meu e eu vou vender. Sim. Você vê os drones são pilotados por alguém, né? Ainda tem drone Tem autônomo. drone que não é pilotado por ninguém, tem drone autônomo. Autônomo e ele resolve onde ele tem que ir. Então na Tem carro colheitadeira autônomo, você tem avião autônomo, drone autônomo, carro autônomo, caminhão autônomo, tem tudo. Autônomo. Ele anda sozinho, toma decisão sozinho, né? Ele foi programado? Foi colocado lá um cenário para ele para poder. Mas a decisão é dele. Ele que toma, a inteligência artificial é que toma a decisão. A decisão é tomada, a decisão é tomada pelo software com base no que foi programado. Mas é autônomo. É autônomo. Agora me fala, se você andar, né? Se a gente tivesse caminhões na estrada autônomos, nós estaríamos correndo mais ou menos risco hoje? Eu acho que menos. Eu acho que mais. Aqui no Brasil. A gente sempre diverge. Então aqui no Brasil é muito mais. Aqui no Brasil, né? Baseado no número de acidentes que você tem nas rodovias, você acha que veículos de carga, de transporte de carga autônomos, aumentariam o risco ou diminuiriam o risco para todo mundo? Talvez é difícil responder isso porque hoje quando você está dirigindo, você imagina, olha, o cara está me vendo. Não, então, concordo. se eu entrar na frente dele, ele tá me vendo, ele vai reduzir. Uhum. Talvez a inteligência fale assim, cara, esse cara não é louco de entrar na minha frente. De câmera, né? Mas tudo tá associado a uma probabilidade. Aí eu não dou impacto, seta. né? Quantas vezes você entra na frente de alguém sem dar seta? Aí o cara não tá vendo. Fala, então esse cara não vai entrar na minha frente. Aí... Então, mas vamos falar de novo da estatística. Hoje, quantos acidentes acontecem rodoviários por minuto no Brasil? Nem imagino. Né? Envolvendo carretas, envolvendo transporte de carga. Um monte. Então, se a gente coloca veículos autônomos, ainda assim podem ocorrer acidentes? Podem. Decorrentes de falha na programação? Sim. Mas Também. O risco vai aumentar ou vai diminuir? Provavelmente o risco vai cair muito. A tendência seria diminuir. O problema que vai acontecer vai ser em função da exceção. Vamos pensar num avião. Aí eles falam, o avião é o transporte mais seguro do mundo. Por que se afirma isso? Porque o número de acidentes envolvendo aviões é muito menor do que o número de acidentes envolvendo carros, por exemplo. Só que é o seguinte, num acidente de carro você tem uma chance, no acidente de avião, provavelmente sua chance é nula. Então o impacto, no caso de o risco do avião, ele é menor por quê? Porque apesar do impacto ser grande, a probabilidade de ocorrência é muito pequena. Por quê? Porque a aeronáutica segue uma série de protocolos, né? Você tem contingência da contingência, né? Ou seja, tem 3 graus de segurança na indústria aeronáutica para tudo. Então você tem lá um piloto automático, se falhar, você tem o elétrico, se falhar, você tem o mecânico, sempre tem um plano B, né? Agora, às vezes falha tudo. Em que ocasião falha tudo? Né? Tem situações muito de exceção mesmo, de falha de projeto, de falha de construção, né? Ou de falha de procedimento, falha do piloto, falha humana, e que aí incorre numa situação muito particular e que impacta. Um avião está transportando 300, 600 passageiros, dependendo do avião, 600 passageiros transportados. Um carro está transportando 5. Então não tem como comparar, né? Do caminhão, hoje a gente tem esse modelo meio híbrido, né? Porque até esses caminhões que vão andando tem o seu motorista, mas saiu da rota não sei o quê,
a empresa de segurança vai lá, corta a gasolina, os caminhões estão parando no meio da rodovia do nada. Então, assim, a gente viu vários acidentes, né, nos últimos meses por conta disso. Agora Então, pensa. você vê, puxa vida, se fosse de repente só o robô ele estaria tranquilo que o motorista. Não só isso. Pensa comigo no Uber. Ó, o Uber, tanta situação que está envolvida, né? Você tem a situação de. Pode ter um bandido dirigindo um Uber? Pode. Pode ter um bandido transportando alimento como motoboy? Pode. Você nunca sabe. Por isso que o pessoal morre de medo hoje. O cara tem medo de receber um iFood em casa, ele tem medo de pegar um Uber. Então tem toda a plataforma do Uber, tem toda uma programação de segurança. Olha, acione a parametrização de segurança caso você queira ser rastreado. A gente pode ouvir a voz, a conversa dentro do carro, e se a gente notar alguma coisa suspeita, a gente pode chamar a polícia. Isso está no aplicativo do Uber. Agora pensa, se não for uma pessoa, se for um robô, o robô vai assediar alguém sexual ou moralmente ali dentro do carro? Não. O robô vai assaltar alguém? O robô vai entrar com ação trabalhista? Então, assim, você tem uma série de problemas que os humanos causam e que os robôs não serão capazes de causar. Agora, eles podem causar outros? O robô pode, por uma falha de algoritmo, causar uma colisão? Pode. A internet Pode. cai Aí e o robô fica a para. pergunta. Olha só, hein? Esse tipo de coisa está contingenciado, né? Não é assim. Não é assim que o veículo autônomo trabalha. Depende do link, não é assim que ele trabalha. Agora vamos pegar então o seguinte, né? Lá naquela discussão anterior, quando que eu posso registrar e quando não posso? Se a gente trazendo aqui para a discussão dos carros elétricos, autônomos e tudo isso, o carro autônomo bateu e deu um acidente. A culpa é de quem? Da empresa. Da empresa, Da 100%. empresa, Sempre. É de quem presta serviço. Mas mesmo Ela é com o da motorista. prestação de serviços? A empresa que Ou responde. é quem ofereceu a Sim, tecnologia? você pode denunciar a lead, né? Então, assim, a empresa, na verdade, quem vai morrer com prejuízo é a seguradora no primeiro momento, né? Então, a seguradora, a empresa de serviço, se for inteligente, tem uma seguradora, tá certo? Por isso, Marcelo tá aqui para Marcelo falar tá aqui pra da falar. importância do seguro. Aí o que pode acontecer, né? Aliás, o seguro é uma ferramenta de transferência de risco. Então, assim, a empresa que fornece a solução, ela pode fazer um seguro, né, para cobrir esse tipo de coisas nos clientes dela? Pode. O programador, ou o CIO da empresa, né, que é o diretor estatutário da tecnologia da empresa, pode fazer um seguro de responsabilidade civil, resguardando a pessoa dele, para em caso de um evento dessa natureza que impacta muita gente, vai bater na empresa de tecnologia, vai bater nele como responsável, e ele tem um seguro que cubra essas... Pode, né, Marcelo? Né, pode fazer, pode ter também. Então, mas assim, é uma cascata, né? O cliente lesado vai processar quem? A empresa prestadora de serviço. A empresa prestadora de serviço, se sente lesada pela tecnologia que ela comprou ou contratou, vai processar a indústria de tecnologia. A indústria de tecnologia vai responsabilizar o seu CIO, né? E o CIO pode transferir o risco dele para a seguradora. E assim é uma cadeia. E alguém para inteligência artificial também. Já joga para culpar o robô nunca. Culpar o robô nunca vai ter. Não dá para você falar assim, olha, não existe um ser humano responsável. A culpa é do computador. Não, mas no limite, né, o responsável pela plataforma que sustenta aquilo, alguém assina aquele projeto. Né, nessa linha, você vê, a gente acha quem é o autor. Então, se a gente for, a gente está mais na tua discussão. Achamos uma pessoa humana, pronto. Tem perícia. Então, assim, se um prédio cai, o engenheiro que construiu é responsabilizado ou não? Depende. Sempre vai ter algum impacto, né? Vai ter, mas assim, foi o vento. Que vento? Não, foi o pedreiro que não fez direito. Ou ventão? Não. E aquele negócio, o pedreiro que não fez, o engenheiro fez direito, ele usou um material esquisito, sei lá. A obra foi. Tem um engenheiro que projeta e tem um engenheiro responsável pela execução. Você tem dois. O pedreiro que efetivamente pôs a mão na massa. Mas legal. O pedreiro, eu te garanto que nunca vai ser responsável. Nós vamos fazer um episódio, né, de testar na prática. A gente coloca os computadores aqui, conversa aí vocês aí, me fala o que. E aí a gente pode fazer uma simulação. Vamos simular. Nossa plateia quer fazer alguma pergunta? A plateia tá quietinha? Quietinha. Caio, Marcelão. Não, eles estavam apresentando um robô de inteligência artificial. E na apresentação foi feita uma pergunta para esse robô
sobre a inteligência artificial se criar. Uhum. Parou pelo menos uns 3 segundos, assim, e respondeu que eles não são programados para isso, mas que não seria interessante que isso acontecesse. Uhum. Resposta do povo. Esse robô é um robô educado, né? Ele tá. Para vocês entenderem, não devem ter ouvido, o Caio fez a seguinte pergunta. Ele assistiu uma apresentação onde tinha um robô criado por inteligência artificial e foi feita a pergunta para o robô: vocês podem se autocriar de forma automática? E o robô demorou uns 3 minutos para falar. 3 segundos. Ok, o robô é muito rápido. A gente não foi criado para isso. Ele deu Eu falei, foi um muito escape na resposta. É né? igual os nossos entrevistados também, estão sempre com os escapes, né? Porque ele Tá no escopo das minhas atribuições, né? ele falou, ó, não tá no escopo, mas ele Mas certamente seria capaz. Mas aí você tá dando muita subjetividade pra ele e a gente perde controle. Como a nossa plateia falou, o filme Agora, é Lucy. E é assim. Então, assim, se a gente dá muita autonomia pro robô, ele vai longe. Lucy não. Lucy é da Scarlett. Mas o filme Lucy fala de É a outra Meg. coisa. É a Meg O que. filme Lucy, ele trata a questão de uma droga que aumenta o potencial do cérebro humano. Não tem nada a ver com a inteligência artificial. Então, gente, me perdoa, é o Meg mesmo. É a Meg. Mas é interessante, eu vou pegar isso que o Caio trouxe, porque assim, o robô não disse categoricamente que não podia. Ele só Porque ele falou pode. assim, O robô não mente. Então, Perguntar assim, não, seja Mas por sincera. que não é interessante? Porque não tem entrada de contexto. É ele que vai alimentar a entrada do próprio contexto. Então ele não vai aprender nada com isso. Agora vai aprender o que com isso? Nada. Agora, Não é interessante eu vou nem pra longe. ele. Aí o robô começa a ler lá em tudo que tem na internet, fala assim, poxa, todo mundo falando de emoção humana. Eu vou me colocar eu quero sentir uma emoção também. E tentar se colocar isso de forma automática. Vai saber o que vai dar isso aí. Sim, experimentar. Né? Eu vou experimentar, todo mundo. Experimentar. Mas com certeza tem capacidade. Não, de forma artificial, isso já acontece. Pensa só, você não percebe que os algoritmos, né, das redes sociais fornecendo informação para você semelhante a que você aprecia ver? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que isso desperta em você uma reação emocional que você aprecia, que você quer ter. Então, se você começar a ver muito vídeo de violência, por exemplo, você está buscando violência, né? A pessoa tem uma curiosidade mórbida, né? Se as pessoas não tivessem isso, esses jornais sensacionalistas não venderiam tanto. Né? Então as pessoas têm uma curiosidade mórbida, elas gostam de ver coisas de violência. Então os algoritmos ficam fazendo o quê? O tempo todo mandando assuntos de violência para aquelas pessoas que apreciam isso. Se você gosta mais de vídeos sobre carros, sobre ou culinária, ele vai começar a mandar isso porque ele percebe qual é o impacto que isso tem para você, do ponto de vista emocional. E como que ele sabe ler o seu ponto de vista emocional? É o joinha que você dá, né? É o comentário que você faz, as pesquisas que você faz. Ele começa a entender e ele começa a cruzar essas coisas. Ele começa a entender, olha, quem gosta de culinária gosta de comprar produtos de cozinha, artigos de cozinha, gosta de comprar alimentos dessa natureza. Ele começa a cruzar essas informações. A inteligência, aí, claro, não sei se você vai ter essa resposta. A inteligência artificial consegue entrar hoje para ver um perfil de conversas do WhatsApp ou aí chega um ponto de ser travada? Ver um perfil, interagir com você pelo WhatsApp? Não, tá querendo já. Por exemplo, eu quero um perfil espião, da Fernanda, baseado nas mensagens do WhatsApp dela. Mas são criptografadas. Em tese ele não tem, em tese ele não tem acesso a isso. E se eu falar para ela assim, olha, quebra a criptografia do WhatsApp da Fernanda no número tal para
buscar as informações. Cometa um crime, né? Você está falando assim, ó, cometa um crime e ela consiga não- isso para mim, né? Exato, ela não Mas, tem uma... Mas ele tem parâmetros, a ferramenta pode perceber que quando você vai pedir informação pessoal no chat GPT, ele fala que ele não tem acesso, pelo menos o 3.6 assim, e o 4 também, então assim, eu não tenho acesso a informações pessoais, não posso. Entendi. Então ele tem algumas travas, né, ligadas a LGPD, as leis de proteção de dados, né, ele tem algumas travas para evitar esse tipo de coisa, de ficar espionando pessoas usando ferramenta para hackear. Você está falando assim, eu posso usar a inteligência artificial para hackear? Você falou, pro mal elas são criadas e realmente não. Não numa, mas assim, eu posso pegar um código de hacking e melhorá-lo usando inteligência artificial? Pode. Posso. Os hackers devem fazer isso direto. Essa é a questão que a gente não tem regulamentação, não tem uma ética, né? Porque pra inteligência artificial. fica a questão, ela consegue, buscando informações ao longo da rede? Consegue. Ela vai fazer? Por ética, não. Mas se ela entender, imagina só, porque é tudo entendimento hoje, e sempre vai ser assim, acho que até o final dos dias. Sim. Se for falado da maneira correta com ela, e ela entender que aquilo não é algo negativo, ela acaba fazendo. Claro. Né? Se eu falar, sei lá, se eu conseguir, incrivelmente falando, falar de forma positiva, olha, acessa o WhatsApp de alguém. Diretamente assim, Não. obviamente não, mas assim, indiretamente, quanto mais com indireto vírus, com alguma coisa, é isso? eu acho que é difícil restringir, né, capilarmente, assim, todas as nuances ligadas a uma má intenção na programação. Então, se eu falar, por exemplo, para ele, encontre para mim um código que burle o processo de autenticação da porta 587 do TLS, do processo de autenticação de e-mail. Então, assim, no servidor SMTP lá, então eu tenho lá um servidor de saída de e-mails, quebra o protocolo de autenticação na porta 587, acha um código que faz isso, ele vai encontrar alguma coisa, provavelmente, e você vai ter uma ponta de um novelo para você começar a puxar e ir ajustando, e você vai construir um código de hacking, como o pessoal faz. Você acha que o pessoal na Dark Web não faz isso, não compartilha um monte de coisa, né? Mas você vê, cheio de coisa Rodrigo Turra ele falou no início do podcast que ele queria gravar 2, só que o problema é que não dá. Nós estamos aqui na Arte Filmes e a gente tem que terminar, mas já podemos marcar um outro, é mais prático. E aí a gente vai vir com mais informação ainda, Fernanda. A gente vai perguntar para a inteligência artificial o que a gente pergunta para ele. Exatamente. Como é que a gente pode atingir outros pontos. Como eu consigo fazer uma pergunta para você para chegar no meu resultado? Eu vou perguntar para ele isso aí. Pergunta, a gente faz. A mensagem mais legal, que é legal de fechar o podcast, são duas, né? A primeira é de que a inteligência artificial vai atingir patamares muito diferentes do que a gente tem agora, em 2024. Nos próximos 5 anos, ela vai evoluir com muita velocidade. E as pessoas, então, quem não entende nada de programação, vai virar dinossauro? Vai ficar completamente para trás? Provavelmente não. Provavelmente essas pessoas elas vão conseguir interagir com essas ferramentas, vão encontrar valor na interação com essas ferramentas, vão conseguir extrair valor disso e vão conseguir, parte mais importante, vão conseguir produzir mais? Vão. A expectativa é de que nos próximos 5 anos o PIB mundial cresça em 15%. Vamos falar que o PIB mundial é da ordem de 100 trilhões de dólares. Então deve-se produzir cerca de 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares é muito dinheiro. Com base no quê? Só com base na produtividade aumentada pela inteligência artificial. Então isso faz bem a gente, se não for concentrado na mão das mesmas pessoas, né? Mas se for um aumento de produtividade, transformado em riqueza e distribuído, as pessoas vão melhorar de vida, não vão piorar. Isso eu acho que diferente de muitas coisas que ficam centralizadas, eu acho que esse tipo de coisa talvez democratize até os acessos. Vão conseguir centralizar, porque você pega hoje uma pessoa que conhece um pouco de programação, aí versus a inteligência artificial que é aberta. Eu assino algo e vou
montando os quebra-cabeça. Então, por mais que eles tentem, isso aqui é meu. Não, mas peraí, isso aqui é seu até aqui. O Uhum. resto da informação que está na rede é de domínio público. E Exato. aí eu consigo utilizar. Exato. Aí a gente vai interligando e a coisa vai andando. Mas muito, muito bom o nosso papo, gostei bastante. Passou que eu Tive, vi, não, Fernanda, pensei tive que cortar aqui, É. senão a gente ia longe. Nós ia Mas mesmo, vamos hein? fazer Agradeço mais o um. convite. Muito obrigado. Mas, né, a gente consegue usar as ferramentas e mostrar também. Mas obrigada. Eu que agradeço. Prazer muito bom. Você. Obrigado. Semana que vem no nosso Valeu, próximo até negócio semana que sério. vem. Valeu, pessoal. Ótimo dia para todos. Obrigado.